Quais são os predadores do gorila e seus inimigos naturais? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago do Nascimento. Vocês vão saber de tudo agora. Será que um gorila adulto tem predador? Peço que você deixe seu like no vídeo. Obrigado. Os gorilas são animais de estrutura forte e podem chegar a pesar quase 300 kg os machos quando adultos. Embora só tenham quase 2 metros de altura, são incrivelmente fortes e conseguem se comunicar a muitos quilômetros de distância pelo seu grito forte e outros sons que emitem para se comunicarem entre si. E para afastar inimigos territoriais ou predadores de seus filhotes, embora seja muito forte, um dos animais mais fortes do mundo, são muito calmos e mesmo quando se sentem ameaçados fazem de tudo para não entrarem em combate, batendo em seus peitos, gritando, demonstrando força, ficando em pé, sacudindo galhos e espalhando folhas são todas estratégias de demonstrar sua força e domínio sobre a área que está localizado, embora tenha uma arcada dentária similar dos outros macacos. Com um canino bem afiado em que uma mordida pode provocar a morte e arrancar a cabeça de animais menores, são vegetarianos. Sua dieta é composta por frutas, vegetais, folhas, e uma espécie de lama bem nutritiva que é utilizada como meio de complementar os nutrientes de sua dieta, já que os gorilas são muito grandes e precisam de muita energia principalmente em época de reprodução. Quais são os predadores do gorila e seus inimigos naturais? Os animais que costumam caçar filhotes de gorilas são felinos como leopardo, leões e também espécies de cobras, geralmente, em períodos noturnos. Porém os gorilas são muito bem organizados e o macho em época de reprodução fica sentado perto do ninho para afastar esses animais de sua cria e da fêmea, além de montar seu ninho em uma altura muito grande como meio de impedir que esses animais subam nas árvores sem serem vistos. Quando necessário entrar em combate com esses predadores, os machos ameaçam os felinos com uma espécie de porrete para acertar a cabeça deles, sem ter a intenção de matar, apenas afugentar, já que os gorilas são vegetarianos e não têm interesse nesse animal morto para se alimentarem. No caso de cobras, o som que esses animais emitem em combate é o suficiente para afastá-las, vendo que as cobras têm um poder auditivo superior que de muitas outras espécies de animais. O maior predador dos gorilas em natureza na realidade são os próprios gorilas, já que existe um líder que geralmente tem uma marca prateada nas costas em seu bando e outros gorilas mais velhos e mais fortes que conseguem se acasalar e formar pares. Os gorilas que ficam excluídos acabam tendo como meta matar esses líderes para roubar o harém e também matar os filhotes para os machos não cresçam e as fêmeas voltem a ficar em época reprodutiva. Predador do gorila. Em épocas reprodutivas, os gorilas são bem agressivos entre si, já que essa é a forma da fêmea escolher o macho que terá capacidade de protegê-la e proteger o futuro filhote. Além de questões genéticas, quanto mais saudável e forte o macho é, assim também existe uma grande probabilidade de ser seu filhote. Esse tempo de proteção é bem grande, já que a gestação das gorilas dura cerca de 9 meses, e os filhotes ficam sob os cuidados da mãe e do pai por 3 anos, época que se torna mais independente, e não utiliza mais da amamentação. Porém mesmo assim não fica muito longe, já que ainda é menor e pode sofrer ataques de animais de outras espécies como dito acima até completar seus 10 anos, época que está maduro o suficiente para terminar de se desenvolver e depois disso formar sua família. Embora o gorila não ataque a espécie humana, somente quando se sente muito ameaçado e tem até um certo afeto pelo seu cuidador em zoológicos e cativeiros, o maior predador do gorila e responsável pela sua quase extinção é o homem. Embora isso não seja caracterizado como um predador natural, gorilas em extinção, como dito acima, as gestações dos gorilas demoram muito em relação às outras gestações dos outros animais. Além disso, eles só são capazes de gestar um animal por vez, que depende de cuidados até os 3 anos. Todos esses fatos acarretam na demora do crescimento da espécie, e com isso sua extinção tem sido mais rápida. No caso, além de questões naturais como disputas por fêmeas e territórios e os predadores de seus filhotes, o gorila ainda sofre com a caça ilegal e frequente de homens, principalmente na África e Ásia, já que sua carne é vendida muito cara e sua pele utilizada para a fabricação de diversos itens de luxo. Além da caça, também são mortos por questões territoriais com a expansão agrícola e também pecuária, perdendo assim seu habitat natural, não tendo onde se esconder e viver, já que são muito grandes e não tão ágeis como os felinos, que conseguem correr por muitos quilômetros, chegando a serem vistos em centros urbanos algumas vezes nessas etapas de fuga e perda territorial. Graças aos esforços de instituições, esses animais estão sendo obrigados para conseguirem se reproduzir em zoológicos ou outras espécies de cativeiros para estudos.
o que de uma forma positiva acrescentou alguns anos de vida para os gorilas. Em habitat natural eles vivem em média 35 anos e em cativeiro conseguem viver até os 50 anos. Curiosidades sobre os gorilas. Muito próximos da espécie humana, os gorilas são considerados parentes do homem. Algumas das características que aproximam os gorilas da nossa espécie é o fato de ter uma única impressão digital para cada gorila. Conseguir se comunicarem por sinais. Inclusive em um zoológico britânico, uma gorila conseguiu se comunicar dessa forma com seu cuidador e pedir até mesmo um presente de aniversário. Também quando filhotes têm um comportamento similar de bebês humanos e conseguem brincar de pega-pega, além de ter curiosidade de como usar objetos e ter uma memória muito parecida com de bebês, que não tem essa área do cérebro totalmente formada, mas consegue se lembrar de pequenos detalhes como onde estão alguns objetos em um determinado espaço. Além disso, assim como os chimpanzés, os gorilas também conseguem utilizar alguns objetos encontrados na natureza como gravetos para medir a altura da água e com isso conseguiriam atravessar um rio, e até mesmo pegar frutas com esses gravetos quando são encontrados em uma altura maior que o de costume. Oi pessoal, comenta nos comentários. Até a próxima se Deus quiser.